nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel, da terra que destinei aos seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenha mandado, toda a lei e os estatutos e juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E o cativeiro de Manassés e a sua oração aqui no 33:10. E falou o Senhor a Manassés, ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelos que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos de Israel, da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-nos com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Fez-lhe uma oração a Deus e se tornou favorável para com ele, atendendo-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi, e o ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto também, pôs chefes militares em todas as cidades fortificada de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor. Em Jerusalém o lançou fora da cidade, e restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele as ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Está todo mundo ouvindo? Dá um ok. Está todo mundo ouvindo? A palavra de Deus diz que Ezequias, a gente sabe da história do rei Ezequias, era um rei exemplar a ponto de ele ter uma enfermidade e o profeta ia ali levar uma mensagem da parte de Deus para ele arrumar a casa, porque ele ia morrer. Ele poderia, desesperado, pedir o profeta para interceder por ele, mas quem tem vida com Deus fica pedindo oração aos outros, mas ele mesmo bota o seu joelho no chão e apresenta o seu saldo diante de Deus, né, de fidelidade, né, de coração puro, de inteireza de coração, porque a um coração aquebrantado e contrito, Deus não rejeitará. E a Bíblia diz que antes do profeta sair do pátio central da cidade, o profeta Isaías fala, volta, avisa o meu servo Ezequias que eu ouvi as suas orações e eu vi as suas lágrimas, e acrescentarei mais 15 anos sobre a sua vida e darei vitória àquela cidade por amor do meu nome. Aí você vê que Manassés, ele conviveu com isso tudo, mas ele via, né, a intimidade do seu pai com Deus. Manassés, ele sabia quem era o Deus do seu pai Ezequias. Manassés tinha, né, a ciência de tudo, conhecia tudo, sabia, né, não costume é quando a gente é religioso, mas sabia daquilo que o seu pai servia de fato, de verdade. E Manassés, a Bíblia relata que quando a morte do seu pai, automaticamente ele assume o reinado. E a Bíblia relata que Manassés passa a reinar com 12 anos, assumiu o reinado com 12 anos. E a Bíblia relata que ele ainda ficou 55 anos reinando em Jerusalém. Mas ele estava com o coração em fazer algo que desagradava a Deus. Ele fez tanta coisa, mas consciente do que ele estava fazendo. Ele fez tudo para provocar a ira de Deus. Ele fez coisas
horrenda, que aos meus olhos, aos teus olhos, a gente ia falar assim, ó, esse aí já vai para o inferno, esse aí não tem mais perdão de Deus. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? Ele é misericordioso e a sua misericórdia se renova amanhã. A Bíblia diz que ele fez tanta coisa horrenda que ele edificou na casa do Senhor altar a Balim, né? Consultou agoreiros, matou seus filhos no vale de Rinom. Ele fez tanta coisa, né? Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes, feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, do qual Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel. Mas ele fez tudo para provocar a ira. O que está faltando para a nossa geração é deixar de viver na teoria o evangelho da verdade para viver na prática. O que está faltando para a nossa geração, eu costumo dizer que teve aquela geração de Sodoma e Gomorra, que foi uma geração que ainda Deus teve misericórdia de ainda olhar para alguns, mas essa geração eu acho que é uma geração pior, é uma geração que não tem temor, é uma geração que está por estar, é uma geração que pensa, o pensar que estar é diferente de ser. O estar qualquer pessoa pode estar, o ser igreja é uma coisa totalmente diferente, é mudar de vida, é fugir da aparência do mal, é conhecer, reconhecer a soberania de Deus. Então a gente hoje vê muitas coisas acontecendo, porque as pessoas estão brincando de ser crente, estão brincando, estão colocando, e a gente está vendo as coisas indo para pior, porque a Bíblia diz, por praticar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Você vê, vamos ter um presidente que assumiu, com a permissão de Deus, que ele é totalmente contrário à igreja, ele é totalmente contrário às coisas de Deus, ele é um babalorixá, né? Então ele já chamou os demônios para assumir, né, o Brasil com ele, mas isso não foi com a permissão de Deus, sabe por quê? A igreja do Senhor Jesus na face da terra, ainda mais aqui no Brasil, ela está muito individualista, eu faço, eu sou, e eu estava falando esses dias aqui na igreja, se Deus aparecesse como apareceu para Salomão, num sonho, né, numa visão, e perguntasse para mim, pastor Renê, o que você queria? Se você tivesse a oportunidade de me pedir algo aqui, qual passagem da Bíblia você queria entrar para viver ela? Eu ia falar para o meu Deus, Senhor, eu queria lá em Atos 2:42, como vivia a igreja primitiva, os que tinham muito repartiam para aqueles que não tinham, e todos cresciam em graça, e até os apóstolos eram abençoados através dos seus gestos. Era uma igreja que não tinha individualidade, não tinha eu, tinha uma coletividade. O evangelho não é singular, o evangelho é plural, é nós fazemos, nós iremos, e a gente não está vendo esse evangelho de hoje. O evangelho de hoje é assim, ó, se eu não cantar, Deus não age, se eu não pregar, se eu não falar, Deus não vai falar por boca de ninguém. Então a gente está vivendo uma igreja de Coríntios, uma igreja fervorosa e não espiritual. Automaticamente estamos como Manassés, provocando a ira de Deus, conhecendo verdade, né? Sabendo que a verdade não é aquela, mas a gente está querendo viver a nossa verdade, querendo fazer aquilo que agrada as nossas vontades, o nosso coração. E às vezes pegamos texto isolado da palavra de Deus para o nosso erro, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Quando eu pego um texto para justificar o meu erro, eu estou pregando uma heresia, eu estou falando uma heresia, porque o texto tem que ser acompanhado do contexto, né? Senão é heresia, né? E como a gente vê, muitos falam assim, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Legal, mas sua vida condiz para você estar falando isso? A sua vida condiz?
Apóstolo Paulo tinha uma experiência com Deus. Ele fala lá em Filipenses 4:8, se eu não me engano, em toda circunstância da minha vida, eu sei glorificar a Deus, tanto na escassez como na bonança. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, lá em Filipenses 4:13. Em Filipenses 4:19, e ele diz assim ainda mais, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as minhas necessidades. E a gente sabe que Deus só vai suprir a necessidade do seu povo quando o seu povo parar e entender que tem que obedecer, que o melhor é obedecer do que sacrificar. Manassés, ele tinha 12 anos, mas ele já era entendido, a ponto dele assumir o lugar do pai. E não teve aquele período de esperar, vamos esperar ele ser maior, para ele poder assumir essa responsabilidade, não. Ele assumiu com 12 anos o reinado. Ele tinha princípios que o pai dele ensinou ele. Ele tinha, um Deus vivo que o pai dele servia, mas ele provocou a ira de Deus fazendo tudo contrário. Tudo contrário. Eu não vou muito longe não, irmão, me perdoa, mas eu vou falar o que Deus está colocando no meu coração. Vamos tirar o exemplo aqui do Star Make. Tem muitos aqui no Star Make que às vezes está na frente de uma obra, tem um chamado dentro da igreja e fica cantando música secular. Está nas salas cantando música secular. Mas pastor, não tem nada a ver. O inferno está cheio de pessoas de boas intenções que está lá porque também não tinha nada a ver. A Bíblia diz que a gente não pode adorar dois senhores, ou adora um ou desagrada o outro. Eu fico até triste que às vezes eu vejo salas aqui que de certa hora em diante é música evangélica, de outra sala de tal hora em diante é música secular. A gente não tem que agradar o mundo, a gente tem que agradar a Deus. O que importa é que o mundo possa até se levantar contra ti, mas você seja amigo de Deus. E Manassés fez tudo para provocar a ira de Deus. Mas a misericórdia é grande, que quando ele viu que o negócio ficou estrito para o lado dele, ele começou a clamar a Deus, ele começou a entender e conhecer que não existia Deus tão poderoso como o Deus do seu pai Ezequias. O próprio Deus às vezes permite da gente passar por situações para a gente tomar uma posição, ter uma postura diante dele. Senão você não vê a mudança, senão você não vê. E como a gente muda? É quando a gente passa luta, quando a gente passa prova, quando a gente passa perseguição, passa pelo vale da sombra da morte. Aí você reconhece que tem um Deus que ele pode mudar toda essa história. E assim foi com Manassés, sabendo, conhecendo, tendo princípios que o pai ensinava, ele procurou fazer tudo de errado. Ele procurou fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. Procurou fazer tudo aquilo consciente. Mas se fosse eu e você no lugar de Deus, ele já estaria fulminado. Não teria chance nem de arrependimento. Mas graças ao nosso bom Deus, que ele não pensa como eu e você. E como a gente vai entender o querer, o pensar de Deus para nossas vidas? É muito fácil. O apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Deus no caminho de Damasco, ele era perseguidor de cristão, matava cristão, prendia cristão, era romano. E Jesus aparece para ele no meio ali em Damasco, no caminho de Damasco. Por que me persegue, Saulo? E ele cai porque ele viu uma grande luz, que era o próprio Jesus aparecendo para ele. Ele cai Saulo e levanta Paulo. E a Bíblia diz que ele ficou ainda 3 dias sem comer. Ele foi parar na casa de Judas. E você vê o temor que aquele homem causava no meio dos cristãos da época, que quando Deus fala para Ananias, olha, tem um homem lá na casa de Judas, Saulo, e vai lá encontrar com ele está cego, está 3 dias sem comer. Ananias, a primeira coisa que ele fez foi lembrar a Deus do que ele fazia, do que Saulo fazia. Aí Deus falou, não, esse é vaso escolhido, e ele vai saber o que é sofrer pelo meu evangelho.
Então, o evangelho não é um evangelho de oba-oba, o evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia, é um evangelho de entrega, é um evangelho de confiar no momento de adversidade e não fazer nada que venha provocar a ira de Deus, né? Porque quando a gente faz alguma coisa ciente do que está fazendo, e, e é complicado, é terrível na mão do Deus vivo, porque da mão do diabo, Deus o livra, e da mão de Deus, quem o livrará? Não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Então, ele é Deus, e aí a gente tem que ter esse temor, né? A gente tem que ter esse temor. Por que ter esse temor? Porque o temor de Deus que nos livra de todo mal. E a Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado e temer aquele que mata o nosso corpo e joga a nossa alma no inferno. Eu estava até comentando sobre alguns louvores. A gente louva muito aqui no Star Make, né? Eu não canto tão bem como a Graciane, como a Glória Maria, como a pastora, mas eu estou chegando lá. Eu estou me empenhando, estou me esforçando para chegar lá. E a gente fica vendo, né, as letras às vezes até bonitas de louvores, como aquele louvor: esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Quando esse você que esse louvor diz se refere a Cristo, ao nosso Senhor. A letra é bonita? É, mas não tem reverência, temor. Mas não tem nada a ver, pastor. Tem a ver sim. Ele vai continuar sendo Senhor. Poderia ser: esta casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor Jesus. Entendeu? Então, as pessoas às vezes não têm uma visão de exaltação, de adoração. E às vezes é as pequenas coisas que a gente vê. Uma vez eu estava numa igreja, aquele bispo foi até inteligente. Eu fiquei ligado naquilo, era um simples membro, como ainda sou servo, né? Eu costumo dizer que estou pastor, mas a única certeza que eu estou aqui na igreja agora para limpar a igreja. Eu sou o pastor presidente da obra, eu vou passar pano, eu vou lavar o banheiro. Pastor, você faz e faço, porque o maior no reino de Deus é aquele que serve, né? Então, eu tenho que ser exemplo. E aquele louvor que diz, né? Vejo a multidão subindo. Aí o bispo falou: para. Esse louvor está errado. Se eu vejo a multidão subindo, é porque eu vou ficar. Não vou cantar assim não. Vou com a multidão subindo. Então são coisas que às vezes você canta, louva e você não presta atenção, né? Então é tanta coisa, é tanto enigma, é tanta coisa, né? Então vamos adorar a Deus com as nossas vidas, até porque a nossa vida aqui é passageira, né? A qualquer momento Ele pode estar nos chamando. De 3 dias para cá morreu tanto artista aqui no Rio, morreu tanto conhecido, morreu cantores famosos, morreu tanta gente, e então a morte vem para todos. Isso aí, louvor é uma oração a Deus, mas tem que saber a letra, tem que saber, né? Tem que saber a letra, porque é complicado, né? A gente não pode se referir ao nosso Senhor a você. Você, quando está trabalhando numa empresa, que o seu diretor, o seu chefe, o seu gerente ou o diretor da empresa manda chamar você, o diretor está lá na sala querendo falar com você, fulano de tal. Aí você vai lá, a primeira coisa que você faz é bater na porta pedindo dar licença. Olha a referência. Você bate na porta, pede dar licença. Sim, senhor, o senhor me chamou? Um homem falho, porque tem uma autoridade, e você leva toda a reverência a ele. E a Jesus você vai chamar de você? Que morreu na cruz do Calvário, morreu a nossa morte para nos dar a vida. Se você chega na sala lá, não bate na porta, você me chamou, vai soar agressivo e isso vai te causar demissão. E você leva toda a reverência, todo o temor, né? Já vai pensando várias coisas.
Então temos que entrar na presença de Deus com sinceridade, não fazer nada para provocar a ira de Deus, como Manassés, conhecedor, né? Ali tinha um pai que tinha princípios, um pai que era servo de Deus, ele via como que Deus era favorável ao seu pai, e ele procurou fazer tudo o contrário para provocar a ira de Deus. E não faça isso, não vamos fazer isso, não vamos fazer isso. Ah, mas não vou falar com fulano, porque se eu falar, o fulano não vai gostar. Que fulano não goste, mas que você faça a sua parte. Porque se acontecer alguma coisa com fulano, você lavou suas mãos, você fez a sua parte como serva, como servo. Porque amigo não é aquele que passa a mão no seu erro. Amigo é aquele que te confronta no momento que você precisa ser confrontado. Entendeu? Esse é seu amigo. Se está te confrontando e falando que você está fazendo errado, você tem que se apegar a essa pessoa, porque essa pessoa te ama. Agora, se a pessoa está vendo você ir para o abismo e não está nem aí, pode ter certeza que quando você cair no abismo, essa pessoa vai ser a primeira a te julgar, a te apontar e falar assim: eu já sabia que ela ia cair, eu já sabia que ele ia cair, mas não fez nada para estender a mão para ajudar. Então, vamos abrir nossa mente, vamos abrir o nosso entendimento, vamos buscar a Deus, né? Vamos buscar a Deus. Naquele grande dia a gente vai ver muitas pessoas que a gente até mesmo achávamos que era servo, que era serva, naquele dia sendo separado para ficar do lado esquerdo, onde ficam os bodes. Eu costumo dizer, quem é ovelha ouve a voz do seu pastor, mas quem é bode pula, né? Então, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Você vê o apóstolo Pedro falou para Jesus: Senhor, para onde iremos? Porque só tu tens a palavra de vida eterna. Marta, preocupada com seus serviços de casa, e Maria foi ali, viu que Jesus estava ali, Marta não dava atenção para Jesus, ela sentou e começou a ouvir os ensinamentos, e ela voltou para falar com Jesus, para chamar a atenção de Maria. Pelo contrário, Jesus chamou a atenção de Marta. Marta, Marta, anda inquieta, se preocupa com tanta coisa que não é necessário, pois Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, e dela não lhe será tirado. Então a boa parte é a palavra de Deus, é ela que vai alimentar a nossa alma, vai, né, sustentar o nosso espírito e vai nos levar para a glória. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não tem outro caminho. Quando muitos dizem: todos carada de Satanás, é o único caminho que te leva a Deus, foi aquele que morreu por você. Mas crente, eu sou crente, a esperança é a última que morre. Não, a esperança do crente já morreu e já ressuscitou ao terceiro dia e vive dentro de cada crente. A nossa esperança é Jesus. Mas Jesus escreve certo por linha torta. Jesus, o torto ele endireita, né? Ele não faz, senão ele vai estar contradizendo com a sua palavra. Ele vai endireitar o torto e vai escrever em cima do certo, né? Então, o torto ele endireita, né? Ele é o carpinteiro, né? Ele acerta, ele endireita, e ele quer, através da sua palavra, nos exortar, nos orientar e nos endireitar para que possamos ser, né, diferente, fazer como a Bíblia diz em Malaquias 3,18: outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o perverso. Deus te chamou para ser sal, Deus te chamou para ser luz. Não vamos fazer como Manassés, não, que fez tudo ao contrário, fez sabendo, ciente, para provocar a ira de Deus. Vamos fazer as coisas certas, vamos ser diferentes. Vão te chamar de quadrado, vão chamar de crente habitolado, de Bíblia. Não tem problema não, posso ser isso tudo, mas eu tenho certeza para onde que eu vou com esse título todo. Agora, pior ser igual o crente escola, né? Redondo, vai descer redondo para o inferno, né? Como eles falam aí, vai descer redondo mesmo, né? Então vamos buscar esse Deus, vamos adorar, né? Eu tenho visto aqui com toda dificuldade na igrejinha pequenininha, nossa igreja aqui é 20 lugares, não tem quase membro nenhum, mas todo mês pagamos o aluguel aqui da igreja. Temos uma rádio que é difícil pagar, todo mês a gente conseguimos pagar também, e a gente ainda, todo culto, quarta e sexta, tem chocolate, tem
tem biscoito. Aí você pergunta, pastor, como isso se não tem membro, não tem nada? O sobrenatural de Deus é inexplicável. Esse é o desejo do coração daquele que quer fazer. Deus, ele realiza o desejo do coração daquele que tem amor pelo seu próximo. Deus realiza o desejo do coração daquele que realmente tem compromisso com ele, porque Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele, com a sua palavra, né? Então, vamos ser diferentes, vamos fazer diferente. Trouxe o exemplo de Manassés, porque ele fez tudo ao contrário para provocar a ira de Deus. Pelo contrário, não vamos provocar a ira de Deus não, porque a gente sabe que a mão de Deus dói. Vamos fazer tudo certo para ser exaltado pela mão potente do Altíssimo. É para ele falar assim, olha lá, Cristiane lá, pastora Luna, a Silvia, a Glória Maria, né, a Lene, olha lá, são meus servos, olha lá, eles fazem a diferença. Observa eles lá, ó, eles são diferentes. Eu posso contar com eles, então ele vai te limpar, ele vai produzir, ele vai fazer você produzir cada vez mais, ele vai mudar a sua história, vai mudar a sua sorte, vai mudar a sua família, vai mudar o que ele quer mudar, porque esse é o desejo dele. Você é alvo dos milagres de Deus. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Aí eu falo aqui na igreja, Deus só está aqui no templo quando tem 2 ou mais de 2 reunidos, a igreja viva adorando ele. Fora isso, ele aqui só vai ser um templo, entendeu? A qual ele não está presente, porque a verdadeira altar de Deus é o seu coração. E lá em Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Então abre o seu coração, deixa Jesus fazer morada da sua história. Esta é a palavra que eu quero deixar nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Palavra, Shalom Adonai, né? Porque a palavra rema é uma palavra revelada, uma palavra que vem do trono de Deus para minha e para o teu coração, tá bom? Fique na paz, obrigado, que Deus abençoe. Irmã, deixa eu falar com a irmã. Eu tô com uma irmã aqui na igreja que ela sofreu um acidente de carro e se acabou. Ela não mexe os pés, ela não mexe as mãos. Ela estava com a cadeira de roda dela ruim, uma cadeira nova para ela. E ela está precisando de ajuda em oração, porque ela precisa de alimento, porque a filha dela ficou desempregada. Ela precisa de fralda geriátrica G, né? Ela precisa. Com pouco dinheiro que eu tinha, a gente compramos até algumas fraldas, né, para abençoar a vida dessas. Uma jovem sofreu, o carro atropelou ela, bonita, onde passava aqui no Rio, aqui em Realengo, chamava a atenção de ser uma jovem bonita. E hoje está num estado lastimável, né? Com as mãos sem se mexer, toda torta, fala tudo enrolado, as pernas tá finas, não anda. E a gente vê que a gente não somos nada nessa terra.
né? A gente não somos nada. Então, quem puder estar orando, orar pela vida da Carla. Quem quiser ajudar também e confiar, achar que eu sou homem de Deus, que não achar não precisa, mas quem achar e quiser ajudar, e a gente vai tirar foto, a gente manda para o WhatsApp da Cristiane, né? A gente manda tudo que a gente quer, porque a gente gosta das coisas claras. A gente precisa assistir essa jovem, né? E a nossa igreja aqui é pequenininha, não tem nem membros. Eu queria que a igreja tivesse condições para a gente estar tirando da igreja para abençoar a vida dela. Porque Mateus, se não me engano, 25 ou 24, ele fala: tive fome e me deste de comer, estava nu e me vestiste, era forasteiro e me acolheste. E o justo pergunta: Senhor, como fizemos isso por ti? Aí Jesus fala: mas quando fizeste por um dos meus pequeninos, por mim fizeste. Então, a fé sem obras é morta. E quando você bota a obra, né, em prática, você mostra que você tem fé em Cristo, que você tem amor. Porque eu costumo dizer que dá, só dá, né, só dá crédito ou só vê a dificuldade alheia quem já passou. Né? Quem nunca passou, nunca vai ajudar, nunca vai, é vagabundo, eu não vou tirar do meu. E a gente não somos donos de nada nessa terra. Quando a gente entra lá dentro do cemitério, tudo fica aqui fora. Ninguém entra com a gente e fica tudo aí. Então, eu vejo o estado da jovenzinha, estava com a cadeira ruim, conseguimos arrumar a cadeira, pedimos ajuda aqui, ajuda ali, e uma missionária que trabalha no hospital arrumou uma cadeira nova e doou para essa jovem. Uma menina nova, se acabou com um acidente de carro. E volta e meia ela está aqui na igreja. E quem puder ajudar em oração, quem puder ajudar financeiramente, vai ser um prazer, né? E eu vou falar, o pessoal do grupo lá que ajudou, né? E a gente está alegre, a gente precisa comprar uma cesta básica para dar para ela, e a gente precisa de ajuda. Quem puder ajudar, a gente fica grato. Carla. E, eu, e o que comprar, o que for comprado com a ajuda dos irmãos, a gente vai tirar foto, vai fazer filmagem e a gente manda no WhatsApp para ver que o que foi dado foi feito para aquilo que foi direcionado. Amém, amém. Sim, sim, estou ouvindo. Carla, Estou Carla. ouvindo, sim. Oi, sim. Uhum, vi. Li aqui a mensagem. Uhum. Amém.
ela
Oi. Amém. Glória a Deus. Senhor amado Deus, Pai, nós só te agradecemos, Senhor, por esse momento especial que o Senhor nos preparou aqui, esse banquete, esse alimento, né, espiritual, que a tua palavra lá entre em nossos corações e cada um de nós possa refletir em nome do Senhor Jesus sobre a tua palavra, Senhor. Não sobre a pessoa, mas é o que o Senhor nos preparou, porque tem que vir de ti, Senhor. Nós estamos aqui aprendendo mais de ti, nós vamos sempre analisando nossas vidas com o Senhor e nós vamos pedindo a tua direção, Senhor. Então eu te peço, Pai, que o Senhor toma conta de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Eu sei que eles têm algo muito especial para ti, Senhor. Eu sei que cada um de nós lutamos contra o pecado, mas não desistimos, Senhor, de ti, porque o Senhor não desistiu de nós, meu Pai. O Senhor foi até o fim, obedecendo a Deus, seu Pai. Eu sei que o Senhor é nosso melhor amigo, o Senhor é nosso Pai, o Senhor também nos corrige porque nos ama. O Senhor ama-nos primeiro. Obrigado por esse amor tremendo que o Senhor nos dá. E cada dia nós possamos amar mais nosso próximo e cuidar deles e cuidar de nós. Em nome do Senhor Jesus, te agradeço por esse momento. Que o Senhor abençoe. Amém? Cadê a Lê? Em nome de Jesus. Que tem eu. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, que? Nós... Poderia desligar os microfones porque tá muito eco, gente. Desliga o microfone, pessoal. Você que tá com o microfone ligado. Eu vou desligar o meu. Senhor, obrigada por esse momento, Pai. Eu já lhe apresento desde já a vida das pessoas órfãs que existem aqui na face da terra. Das pessoas que estão sem proteção, mas só tem a sua proteção, Senhor. Daquelas que estão sem mãe, sem pai, sem nenhum para lhe cuidar. Eu peço que o Senhor conforte o coração de cada um. Transborde o coração deles de paz, Pai. Transforme nossos corações como o Senhor tanto deseja. Não nos deixa o desânimo, as coisas ruins, a negatividade vir nos afetar. Mas que o Senhor venha abençoar essas pessoas que estão desoladas da Tua presença. Que o Senhor venha transformar, renovar o coração de cada uma pessoa, Senhor, que está agora, nesse exato momento, precisando da Tua boa vontade. Que o Senhor traga paz em cada família que estão aqui. Todas as pessoas que entrou aqui, Senhor, que o Senhor trabalha no coração de cada um. Não deixa nenhum, Senhor, sem estar na Tua presença. Mas trabalha na vida de cada um, não só deles, mas também dos vizinhos, Senhor. Vai de encontro a cada um, pois quando a sua luz está em nosso ser, qualquer pessoas que estão na escuridão são iluminadas, pois a gente somos luz, nós somos sal da terra. Nós estamos na Tua presença, Senhor. E se estamos na Tua presença, somos a diferença. Estamos no Senhor. Senhor, que o Senhor vai de encontro a cada família. Abençoa cada família. Restaura cada família. Traz cura. Aquela que está precisando de cura, que o Senhor vai exatamente lá. Transforme o coração delas, para que elas vejam a Tua face, Pai, e que olhem somente ao Senhor. Traz cura e libertação para toda a nossa família, Pai. Pois o Senhor não precisa de muito para interceder as famílias, precisa de uma que intercede, não só pela família, mas
os vizinhos e amigos e colegas, Senhor, que o Senhor vai de encontro à nossa família, transforma não somente quem estão aqui, Senhor, mas todos aqueles que entraram na sala e saíram, Pai, mas que o Senhor transforme, traz aliviamento para cada um. Não deixa nenhum entrar em tribulação, mas que venha trazer paz no coração de cada um. Traz aliviamento no coração de cada um. Aquele que está em luto, Senhor, mesmo sem ninguém, está morrido na sua família. Em luto que só o Senhor sabe como é, pois o Senhor trouxeste o seu filho para saber das nossas dores, pois ele passou por todas as lutas aqui na terra. E ele sabe como é aqui na terra, como ele viveu e como ele viu, como a nossa alma se atribula por pouco. Então eu peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia da nossa alma e restaura os nossos corações, transforma os nossos corações, traz renovo para a nossa alma, dá ânimo para nosso espírito, Senhor, mas não deixa que nós caia, mas que a gente se levante a cada instante com a sua ajuda, pois só o Senhor pode nos levantar. Assim eu intercedo, Pai, pelas vidas que entraram aqui, pela vida das famílias, pelas vidas dos órfãos, ou pela minha família e pela a família que estamos aqui na internet, Senhor. Eu sei que é só um meio de comunicação, mas eu sei que o Senhor está de olho atento a cada família que existe aqui no Star Make. E eu peço que o Senhor trabalhe na vida de cada um, daqueles que entram, daqueles que saiam, que eles não saiam pensando que o Senhor não é Deus, que eles saiam imaginando a sua face, o alto, e dizendo: o Senhor existe, o Senhor está aqui, e que Deus seja louvado a todo mundo. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, amadas? Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Irmã Couto, quer fazer oração? Ana Couto. Não. Não, né? Não tá mudo, não. Não. Mudou, não. Pastor Estrela. Ela foi arrebatada. E ele não Amém. Acho que ela não tá. Oi, não entendi. Passa para os irmãos o dia da oração, meio-dia, na tua sala. Está tendo oração dos meio-dia, que é das... Geralmente eu começo às 11 horas, né? Mas é do meio-dia até 1 hora. E é de segunda, quarta e sexta. E abro geralmente às 11h30. Mas os irmãos podem estar vindo meio-dia. E a gente faz oração do meio-dia até 1 hora. Intercedendo pelas nossas vidas, pela vida da família, pela vida das pessoas que necessitam de oração. Se vocês puderem vir, eu agradeço cada um. É só dia de segunda e quarta e sexta.
Amém? Amém. Amém. Sim. Não, tá tudo ok. Tudo certo. Ok. Vai ficar essa aqui pro louvor, é? Hein, Cris? Tá. Pode deixar. Tá, Levi, eu vou lá ver. Obrigada. Ok. Amém. Vamos louvar. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar